Bom, meus queridos, estou fazendo essa aula para a gente poder, em vídeo, né, para a gente poder estudar um pouquinho sobre química orgânica, colocar os aspectos que a gente precisa abordar nesta primeira aula, tá? Vai ser uma introdução. Qualquer pergunta, vocês têm o meu zap, por favor, não precisa que o Juan entre em contato comigo, podem entrar diretamente em contato comigo, que a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? Se for o caso, eu faço um vídeo particular para poder explicar, tirar qualquer dúvida, aquilo que eu puder ajudar vocês, com certeza irei, tá? Então vamos lá. A química orgânica é a química do átomo de carbono. É a química da estrutura é a química do átomo de carbono. É a química dos componentes orgânicos, tá? A gente vai ver muito carbono, muito nitrogênio, muito hidrogênio, nitrogênio, fósforo e alguns outros componentes, oxigênio, tá? Esses são elementos que fazem parte estrutural da química do carbono. Como a base é carbono, a gente vai estudar esse átomo um pouquinho mais, tá bom? Não vou abordar tudo com vocês, vou pincelar sobre o átomo de carbono, não tem como estudar tudo, tá bom? Mas alguma parte, uma introdução a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Os compostos orgânicos, eles são chamados dos compostos da vida. Os principais elementos, como eu já falei, é o carbono, que é presença obrigatória. Depois nós temos hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênio e enxofre são os principais. Entra também fósforo e etc. O carbono é um elemento que a gente chama de tetravalente. O que é tetravalente? É um elemento que faz 4 ligações. Ele tem a capacidade de fazer 4 ligações, tá? Por isso que ele é tetra 4 valente. Ele faz 4 ligações. As ligações dele podem ser assim. Cada tracinho desse representa uma ligação simples, tá? Quando nós temos 2 tracinhos com o mesmo elemento aqui do lado, nós temos uma dupla ligação. Quando nós temos 3 tracinhos, aqui representação de 3 tracinhos, com um elemento aqui do lado, ele está fazendo uma ligação com um elemento aqui e uma com um elemento aqui. Este elemento daqui, ele está fazendo uma tripla ligação. Entenderam isso? Ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, e aqui nós temos 2 duplas, tá? O hidrogênio, ele é monovalente, isso significa que ele só consegue fazer uma ligação. Oxigênio e enxofre, eles são bivalentes. O que significa isso? Bi, 2 valente ligações, 2 ligações. Valente não significa ligação, mas bivalente faz 2 ligações. Aqui eu tenho os oxigênio fazendo uma dupla, e aqui nós temos oxigênio fazendo 2 ligações simples. A mesma coisa o hidrogênio fazendo uma ligação dupla, e o enxofre, quer dizer, enxofre fazendo uma ligação dupla e o enxofre fazendo 2 ligações simples. Nitrogênio e fósforo, eles são trivalentes, eles fazem 3 ligações. Ligação simples, ligação simples, ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação tripla, tá entendendo? Os halogênios também são fazem uma ligação, eles são monovalentes, fazem uma ligação. Flúor, tá aqui com uma ligaçãozinha, cloro também, bromo também, iodo também, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tetravalente, 4 ligações. Monovalente, 1 ligação. Bivalente, 2 ligações. Trivalente, 3 ligações, ok? Bom, o átomo de carbono. A distribuição eletrônica do átomo de carbono é essa daqui, 1s, 2s, 2p. Não vou dar para vocês o diagrama de Linus Pauling que faz essa distribuição eletrônica,
tá? Não é proposta nossa fazer isso. Por causa dessa distribuição eletrônica, nós temos aqui no nível 2, tá? 2 e 2 elétrons formam 4 elétrons no último nível de camada de valência dele. Porque ele tem no último nível de camada de valência 4 elétrons, tá? Ele possui 4 elétrons na última camada, ele vai precisar de outros 4 elétrons para atingir a estabilidade, que é a chamada regra do octeto, que todo elemento consegue a estabilidade quando coloca 8 elementos na sua última camada, ou 8 ou 2, tá? Na maioria dos elementos, 8 elétrons na camada de valência. Então, ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4 ligações. Por isso que ele faz 4 ligações, para conseguir a estabilidade. Ele não vai fazer 5 ligações, ele não vai fazer 6 ligações, ele precisa fazer 4 ligações, tá? Ele só faz 4 ligações, ok? Esses elétrons são compartilhados, no caso do carbono, vai ser compartilhados através de ligações químicas, nessa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura planar. A estrutura planar do carbono fazendo 4 ligações aqui com o hidrogênio, tá? Todas elas são ligações simples. O hidrogênio faz uma ligação, porque aí ele vai ficar com um elétron aqui e um elétron aqui. Deixa eu explicar isso para vocês de outra forma. Vou usar uma caneta. O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. Vou colocar esse um elétron com um pontinho vermelho aqui. Esse hidrogênio também tem um elétron na camada de valência, tá vendo? Esse hidrogênio também tem um elétron aqui, na última camada. Esse aqui também. Tá vendo isso? Pois é. Quando eles se ligam com o carbono tem 4 elétrons na última camada, ó. Vou botar de outra cor. Deixa eu botar de outra cor. Para dar os elétrons do oxigênio, do carbono. Não mudei a cor. Botar azulzinha. Os elétrons do carbono vão estar em azulzinho. Os elétrons do hidrogênio vão estar em vermelhinho, tá? Pronto, tá aqui. Os elétrons do carbono em vermelhinho, em azul, os elétrons do hidrogênio em vermelhinho. Então, eu tenho 4 elétrons com o carbono e um elétron com cada hidrogênio. Estão vendo isso? Quando eles fazem as ligações, eles estão compartilhando esses elétrons. Como é que acontece isso? Esse carbono aqui vai tomar parte também nos elétrons do hidrogênio. Então, vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou 8 elétrons, o carbono, ele cumpre a regra do octeto, tá? Quando ele completa 8 elétrons, ele está cumprindo a regra do octeto. Vamos ver o hidrogênio? O hidrogênio agora. Esse hidrogênio aqui, ele tem um elétron. Quando ele compartilha esse elétron com carbono, ele agora tem 1, 2. Tá vendo? Esse hidrogênio aqui agora tem 2 elétrons. 1, 2. Também tem 2. 1, 2. Também tem 2. 1, 2. Também tem 2. Tá? Então, ele compartilhou 2 elétrons, ele está compartilhando 2 elétrons, ele está cumprindo a regra do octeto, que para ele é conseguir 2 elétrons. Então, tá o hidrogênio estável, tá o carbono estável, tá todo mundo feliz. Ok, gente? Tudo bem? Só que o mundo que a gente vive, então completamos aqui. O mundo que a gente vive não é um mundo 2D, não é um mundo planar, é um mundo espacial. A gente vê as coisas em 3D. A gente está vendo as coisas em 3D. Então, no espaço, o carbono não fica tapado assim num papel. Ele está alinhado, ele está organizado em 3 dimensões. Essa organização 3 dimensões, a gente diz que é forma estrutural espacial, que vai dar essa forma aqui para a gente. Mas a gente não vai trabalhar com isso,
tá? Esse risquinho aqui mais grosso está dizendo que esse hidrogênio está para frente, como se fosse aqui, ó. E esse risquinho aqui pontilhado está dizendo que esse hidrogênio aqui está para trás, como se fosse esse aqui. Tá vendo? É mais ou menos isso, ok? Bom, ligação predominante é a covalente, a ligação que há um compartilhamento de elétrons, tá? E as ligações entre carbono e hidrogênio, elas são apolares. O que significa uma ligação apolar? Significa que não existe diferença de força de atração de elétrons entre um elemento e outro elemento, entre o carbono e o hidrogênio. Eles são igualmente fortes, tá? Olha para essa figura aqui. Tá vendo que a mesma quantidade, a mesma força de atração que está em volta deste carbono não é a mesma que está em volta deste carbono aqui? Tá? Por isso a gente diz que eles têm eletronegatividade semelhantes, porque a força de atração dos elétrons desse carbono e deste carbono aqui são iguais, tá? Agora olha para cá. O oxigênio, ele está maior. A força de atração dele está maior do que a do carbono. Dá para ver isso muito bem, não dá? A força dele está maior. Isso significa que existe uma carga parcial negativa puxando os elétrons do carbono em direção ao oxigênio. Então, essa parte aqui do oxigênio vai ficar com uma parcial negativa e a parte do carbono, em contrapartida, vai fazer uma parcial positiva. Essa diferença aqui de eletronegatividade, de força de atração dos elétrons, é que vai fazer a ligação ser polar, porque vai formar polo negativo no átomo que tiver mais força de atração de elétrons, nesse caso aqui é o oxigênio, polo positivo no átomo que tiver menos atração de elétrons, menos força de atração de elétrons, nesse caso aqui é o carbono, tá? Carbono e carbono, carbono e hidrogênio, eles têm força de atrações semelhantes. Agora, carbono e oxigênio, o oxigênio é mais forte. Carbono e flúor, o flúor é mais forte. Tá bom, gente? Ok? Então, as ligações apolares são essas ligações aqui, que a força de atração entre os átomos são iguais, tá? Elas são ditas apolares, ligações apolares, e são insolúveis em água. Elas não se dissolvem na água. Exemplo é o óleo. Ou letra ruim. Exemplo é o óleo. O óleo tem muita ligação carbono, 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 hidrogênio. Por isso que o óleo é apolar. Sendo apolar, ele não é dissolvido numa substância polar como a água. Ok? A água é polar. A água forma polo. A água, ela é H2O. A água é isso aqui. H2O. Temos, gente, acredita, tá? Gente, acredita, tá? Isso aqui é um oxigênio ligado com 2 hidrogênios, tá bom? Então, aqui o oxigênio é mais forte, ele vai ficar negativo. O hidrogênio é mais fraco que o oxigênio, ele vai ficar positivo. Então, forma polo, igual aqui, tá vendo? Tá? Por isso que essa ligação aqui é polar, e ligações polares são solúveis em água, porque a água é polar também, tá? Tudo bem? Então, vamos. Então, o que a gente deduz disso? Quando houver outro elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, a molécula vai apresentar polaridade.
tá? Se só tem carbono e hidrogênio, ela é apolar. Se tem carbono, hidrogênio e outro elemento, ela é polar, ok? Tudo bem? Agora presta atenção aqui, vou fazer com calma e a gente vai parar para fazer um exercíciozinho daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. As ligações covalentes são classificadas como simples, duplas ou triplas. Cacimba. Melhor. Simples, duplas ou triplas. O que é ligação simples? Ligação simples é quando tem um tracinho só, gente. Para ser bem básica com vocês, ligação simples é quando eu tenho um tracinho só. O que é uma ligação dupla? Ligação dupla é quando eu tenho 2 tracinhos. E o que é uma tripla? Quando eu tenho 3 tracinhos. Bem básico, bem simples. Entenderam isso? Tá? Agora, olha aqui. Elas vão ser classificadas em sigma e pi. O que é isso? O que é isso? Sigma é a primeira ligação. A primeira ligação, ela é chamada de ligação sigma. Então, aqui eu tenho essa aqui, vou marcar em vermelho as sigmas. Eu tenho essa aqui, sigma, tenho essa aqui, sigma, tenho essa sigma aqui, tenho essa sigma aqui. Quando eu tiver um tracinho só, vai ser sempre sigma. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então, tenho essas ligações aqui que são chamadas ligações sigmas. E essa aqui? A primeira ligação é sigma. Tá? Como é que é a segunda? A segunda ligação, ela é a ligação pi. Tá? Entenderam isso? Um tracinho só, sigma. Quando tem a dupla, uma é sigma, uma é pi. Ok? E quando tem a tripla? Quando tem a tripla? Ai, não. Volta pra cá. Quando tem a tripla? Ah, não. Quando tem a tripla, a primeira é sigma. As outras duas são ligações pi. Tudo bem? Então tá. Olha para cá. Vamos para essa primeira molécula, essa primeira estrutura aqui. Tá? Olha para essa primeira estrutura. Vamos marcar as ligações sigmas. Vamos marcar as sigmas. Essa já tinha marcado, mas apaguei. Mas vamos fazer de novo. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, com hidrogênio. Essa primeira aqui, essa daqui, essa e essa aqui. Concorda comigo? Legal. Quantas ligações pi? Uma. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 ligações sigmas. Quantas pi? Eu tenho uma ligação pi. Tá? Tudo bem? Agora, olha para essa daqui de baixo. Para essa aqui de baixo. Vamos marcar, já marquei essas aqui. Vamos marcar as ligações sigmas aqui, ó. Uma sigma, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Tem 8 ligações, 9 ligações sigmas. 9 ligações sigmas. Gente, é muito ruim escrever com mouse, tá? E quantas ligações pi? Eu tenho 2 ligações pi. Ok? Tudo bem? Tranquilo, então. Aqui eu tenho todos esses elementos, todos esses átomos, carbono e hidrogênio, com as suas ligações completas. E eu posso verificar isso contando. Por exemplo, olha para este carbono aqui. Ele tem 4 elétrons na camada de valência e ele está compartilhando 2 elétrons com o hidrogênio. No final de cada pauzinho desse aqui, cada tracinho, tenta enxergar o elétron aqui nas extremidades. Sempre vai ter elétrons na extremidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Toda extremidade vai ter um elétron. Então, este carbono aqui tem 8 elétrons na camada de valência, tá completo. O hidrogênio tem 1, 2, tá completo. Aqui, ó, 1, 2, tá completo. Aqui, ó, 1, 2, tá completo também. Este carbono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4. E ele tá compartilhando esse 5, compartilhando esse 6, compartilhando esse 7, compartilhando esse 8, ok? Cada carbono, cada aqui tá fazendo 4 ligações. Esse carbono aqui, ó, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Este carbono aqui, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Ah, mas esse carbono só está ligado com 2 elementos. Sim, ele pode estar ligado com até apenas um elemento, contanto que esteja fazendo as 4 ligações, tá? Não vai dar para ele fazer 4 ligações com um elemento só, mas pode acontecer de o mesmo elemento estar ligado a um outro só, contanto que ele esteja fazendo todas as suas ligações, está tranquilo. O carbono tem que fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4, que está completo, tá? Esse aqui, 1, 2, 3, 4, está completo. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, está completo, tá bom? Antes da gente ir para o exercício, existem outras 2 formas. Deixa eu mudar aqui. Ai, cacimba, volta. Antes da gente ir para o exercício, existem outras 2 formas da gente fazer também a representação das moléculas, tá? Existe a representação simplificada, ok? Ela vai ficar mais reduzida, que você vai colocar essa estrutura que está aberta aqui, você vai colocar ela simplificada desse lado aqui, tá vendo? Continua sendo, olha para esse carbono, que representa esse carbono aqui. É o mesmo carbono, tá? Tem 3 hidrogênios ligados a ele. Vamos ver aqui, ó. Esse carbono tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados a ele, tá? Tá aqui os 3 hidrogênios ligados. Esse carbono que tem 3 hidrogênios ligados está ligado a um hidrogênio por uma ligação simples. Tá ligado um hidrogênio, um carbono por uma ligação simples aqui. Está ligado a um carbono que está ligado a um hidrogênio, um único hidrogênio, e está fazendo uma dupla com outro carbono. Está fazendo a dupla aqui com outro carbono. Não é o hidrogênio que está fazendo a dupla, é o carbono, tá? Quando aparece CH aqui, este H está ligado ao carbono e o carbono está ligado ao outro carbono aqui. É o carbono que está fazendo a dupla, tá? Então, eu tenho este carbono aqui ligado a um outro carbono que está fazendo uma dupla ligação, através de uma dupla ligação. Vamos ver se ele está cumprindo as 4 ligações? Ó, 1, 2, 3. Ué, cadê o outro? Tá aqui, ó, 4.
porque este aqui está ligado diretamente nele aqui, tá? É a mesma estrutura. Tá fazendo a dupla com esse, ó. Tá fazendo a dupla com esse. E esse daqui tá ligado a um hidrogênio, tá? Carbono tá ligado a um hidrogênio, que está ligado a um outro carbono, uma ligação simples aqui, que está ligado a um outro carbono ligado a 3 hidrogênios. Ligado ao carbono por ligação simples, 3 hidrogênios aqui, olha os 3 hidrogênios, ok? Essa é uma forma simplificada e eu tenho a estrutura em forma de linha, que é a mesma coisa. E eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Cada extremidade de uma linha é um carbono. Então, eu vou ter um carbono aqui, um carbono aqui, um aqui e um aqui. São 4 carbonos? 1, 2, 3, 4. Sim. Nesta estrutura, nesse tipo de representação, a gente não representa nem carbono, nem hidrogênio. Não estou mostrando aqui os hidrogênios ligados. Como é que eu sei que tem hidrogênio ligado? Pelas ligações que estão faltando. As ligações que estão faltando com o carbono vão me dizer quantos hidrogênios eu tenho ali, tá? Outros elementos, oxigênio, enxofre, nitrogênio, eles são representados. O carbono e o hidrogênio, não. O carbono ele vai estar implícito e o hidrogênio também, tá? 4 carbonos, 4 hidrogênio, 4 pontinhos aqui. Aí eu faço uma seta ligando esses pontinhos ao outro. Tá completo? Não. Que outra coisa eu preciso representar? Se eu tiver uma dupla ligação, eu preciso colocar também. E essa dupla ligação, posso colocar em qualquer lugar? Não. Eu tenho que colocar exatamente onde a estrutura está representando. Aqui eu tenho 1, eu tenho 2. Então, está entre o segundo carbono e o terceiro carbono. Segundo carbono, primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. A dupla está entre o segundo e o terceiro. Aí eu vou botar a dupla entre o segundo e o terceiro. Tá? Como é que eu sei a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui? Simples. Eu vou contar as ligações. Deixa eu apagar. Calma, gente, eu vou chegar lá, tá? Eu vou contar as ligações aqui. Olha para este carbono aqui. Ah, não tô vendo um C aí, não. Não tá vendo o C, mas enxerga ele mesmo se você não estiver vendo, tá? Tem um carbono aqui, acredita? Tem. Quantas ligações ele tá fazendo aqui que você tá vendo? Não é somente essa aqui? Não é somente essa? É. E ele consegue fazer quantas? Ele pode fazer até quantas? 4, não é? Ele vai fazer 4 ligações. Então, se eu tenho uma aqui, falta quantas ligações? 3. Então, vou colocar aqui os 3 hidrogênios que estão faltando. Olha agora para esse carbono número 2. Eu tenho uma ligação aqui, e eu tenho segunda ligação aqui, e eu tenho uma terceira ligação aqui, não é? 1, 2, 3. Olha para ele e presta atenção nele. 1, 2, 3. Quantas estão faltando para 4? Apenas uma. Tá ela aqui. Tá vendo que o hidrogênio, apesar de não aparecer, ele está implícito na fórmula? Olha para esse carbono 3. Quantas ligações ele está fazendo? 1, 2,
3. Ah, mas eu já contei essa ligação aqui nesse segundo. Sim, você contou essa ligação nesse segundo quando você estava olhando para esse segundo. Agora, olha para o terceiro. Esquece o segundo. Olha para o terceiro. Eu tenho 1, 2, 3 ligações. Se eu tenho 3 ligações, quantas estão faltando? Está faltando uma para fazer 4. Tá ela aqui. E olha para esse quarto aqui. Eu tenho uma ligação, não é? Essa daqui. Tá faltando quantas? 3. Vai ser a mesma coisa aqui. Eu não vou ter espaço para colocar, mas vai ser a mesma coisa que esse aqui. Vou colocar hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. Por não ter espaço, vou puxar para cá. Hidrogênio aqui. Pronto. No final, é a mesma coisa que está aqui e a mesma coisa que está aqui, só que descrito de forma diferente. Entenderam? Entenderam? A mesma coisa é esse aqui de baixo. Em cada pontinho desse daqui, eu vou ter um carbono. Tá? Então, cada pontinho desse aqui tem um carbono. E esses carbonos aqui vão ser unidos por ligações. Aqui. Ok? São 4 carbonos. Olhando para esse aqui, eu tenho uma ligação só. Com esse outro carbono daqui. Então, tá faltando 3 ligações aqui com hidrogênio. Olhando para esse daqui, ó, olha para cá agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá completo, não preciso colocar nada. Olha para esse aqui. 1, 2, 3, 4. Também não preciso colocar nada neste carbono aqui. Eles estão completos. Olha para esse aqui. 1. Tá faltando quantas? 2, 3, 4. Tá? É a mesma coisa nisso aqui, ó. Os carbonos das extremidades vão ter 3 hidrogênios cada um. São os hidrogênios que a gente colocou aqui. E os carbonos do meio, que estão fazendo essa tripla ligação aqui, não vai ter hidrogênio ligado a eles. Como a gente está mostrando aqui. Entendeu? Tudo bem? Ok. Vamos apagar. Deixa eu ver o que a gente pode fazer de exercício agora. Vamos ver o que a gente pode fazer de exercício até aqui. Isso aqui eu já expliquei. Eu vou parar a gravação por aqui, vocês assistem até agora e a gente vai fazer um outro vídeo. Vou fazer um outro vídeo com exercícios, tá bom? Então, espero vocês daqui a pouquinho.